Existe alguma harmonia entre a Trindade e o que ensina as Escrituras Sagradas? A doutrina da Trindade é praticamente o maior ensinamento cristão desde muito cedo em seu surgimento. É também o principal elemento de ligação entre os cristãos evangélicos e católicos. O Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo se unem harmoniosamente, embora eles sejam três pessoas diferentes. São um só Deus, conforme ensinado pela teologia trinitária cristã. No entanto, será que essa crença foi sempre assim? Será ela realmente atestada, definida e propagada nas escrituras hebraicas? Isso é, o Taná, chamado Antigo Testamento pelos cristãos? Teve fundamento nas escrituras hebraicas? Yeshua realmente ensinou que é a segunda pessoa da Trindade e o Espírito Santo é a terceira pessoa? Os apóstolos ensinaram essa doutrina exatamente como os teólogos e pastores ensinam hoje? Que todos sabem, desde simples leitores da Bíblia aos mais respeitados teólogos ou tradutores bíblicos, é que em nenhum lugar da Bíblia Sagrada a palavra Trindade aparece ali. Nem tampouco os termos segunda ou terceira pessoa da Trindade. Ademais, em nenhum lugar da Bíblia um servo de Deus diz Deus Espírito Santo ou sequer dirige uma oração à suposta pessoa da divindade. É intrigante ainda saber que nenhum dos profetas ou emissários, que eram os apóstolos, se preocuparam em ficar defendendo ou ensinando a ideia de que Deus é três pessoas. Porque Yeshua foi específico em dizer que o Pai é o único verdadeiro Deus. Ele não se excluiu da divindade com isso? Porque nesse momento ele não disse que é a segunda pessoa da Trindade? Yohanan, capítulo 17, versículo 3. Segunda pergunta. Por que Yeshua disse ainda que o Pai é maior do que ele, se ele em si é o próprio Elohim? Yohanan, capítulo 14, verso 28. Terceiro, por qual motivo, no final dos tempos, Yeshua se sujeitará ao Pai, se ele é o próprio Deus? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 28. Quarta razão, por que ele chama o Pai de meu Deus, se ele é a segunda pessoa da Trindade? Ele também não seria um Deus? João capítulo 20, verso 7 e Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Até o apóstolo Shaul disse que o Pai, o Deus do Senhor Yeshua, carta aos crentes em Romanos 15, verso 6 e Efésios 1, 17. Quinto motivo, por qual razão Yeshua é o mediador entre Deus e os homens? 1 Timóteo 2 e 5. Se ele é a segunda pessoa da divindade, ou se é o próprio Deus, então por qual motivo há um mediador entre Deus e os homens? Sexto, porque Yeshua disse que não sabia o dia do seu próprio retorno, mas só Deus. Não é Deus onisciente? E se Yeshua é o próprio Deus, como poderia ele não saber de alguma coisa? Não vale a desculpa de dizer que ele falou como um homem, já que os trinitários afirmam que o Cristo é 100% homem e 100% Deus, 200% alguma coisa. Sétima razão, porque a Bíblia diz que Deus teve de ressuscitá-lo. Deus pode morrer? Yeshua não poderia ressuscitar a si mesmo, já que era o próprio Deus? Atos capítulo 2, verso 24. Em oitavo lugar, por qual razão o poder, a autoridade foi dada a Yeshua? Ele já não era Deus para tê-lo? Matitiahu capítulo 28, verso 18 e Daniel capítulo 7, verso 13 e 14. Mais outra, nona razão, porque Paulo, Shaul, afirma que só o Pai é Deus. 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Porque nesse texto ele não disse, há um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ele disse, há um só Deus, o Pai. Se a doutrina da Trindade é a mais importante de todas e constitui uma das principais bases da fé cristã, se ela foi explicada e definida pelos próprios apóstolos, então, por que aquele que recebeu a revelação de Yeshua, o Messias, não a passou dessa forma? Décima razão, por que Yeshua não disse que é Deus e a segunda pessoa da Trindade aos escribas que lhe indagou? Antes, ele disse que Deus é um, o Pai, fazendo menção ao chamar Israel. Ele afirma que reconhecer que Deus é um é o maior de todos os mandamentos. Marcos capítulo 12, verso 38 ao 34. 11ª razão, porque o apóstolo Yohanan diz que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho apenas. 1 João 1,3. Essa era uma ótima oportunidade de ensinar sobre a doutrina da Trindade.
Mas por que ele deixou o Espírito Santo de fora, visto que ele também é Deus? Aliás, dizer que ele também é Deus não soa um tanto estranho? 12ª razão. Todas as pessoas relatadas na Bíblia Sagrada têm um nome. Então por que só a terceira pessoa da Trindade não tem? Quando espíritos enganadores iniciam sua atuação, eles são ardilosos e sorrateiros. Podemos constatar na história do cristianismo as incontáveis denominações e os diversos movimentos religiosos, cada qual com as suas características e dogmas doutrinários, todos afirmando que são ou servem ao Elohim da mesma palavra, do mesmo livro, usado como regra de fé. Contudo, não se unem como um corpo cristão único, confirmando a sutileza de uma aparência de verdade. O Espírito do Santo, o verdadeiro, jamais apresentaria diversas interpretações para a mesma palavra de Elohim, sendo ele mesmo o inspirador desta palavra. Esse cenário requer daqueles que alegam ser cristãos, obreiros ou não, uma pronta reconsideração sobre tudo que foi aprendido até hoje, conforme manda a palavra do Eterno. Questionar o que não é realmente de Elohim. É muito cômodo e ao mesmo tempo ofensivo continuar numa rotina religiosa diante de um quadro explícito da existência de falsos seguidores do Messias. Há algo muito errado e somente a interpretação pelo verdadeiro Espírito do Santo pode trazer à luz onde estão os erros das inúmeras doutrinas existentes e enxertos de homens dentro da palavra de Elohim. Sendo a verdadeira palavra de Elohim escrita por homens divinamente inspirados pelo Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo. Como podem, então, os homens que afirmam ter o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, interpretar, divergindo uns dos outros? Não havendo união nesse corpo cristão, significa que há diversos falsos Espíritos Santos, cada um criando uma denominação ou congregação religiosa, usando a palavra de Elohim. Essa fundamental e básica demonstração é a prova suficiente para que tudo o que se diz cristianismo seja questionado diante da palavra de Elohim. Contudo, por costume, tudo isso passa despercebido como se fosse algo sem importância alguma. Não sabem que, na essência, está em andamento a consideração, a salvação ou perdição da alma. Alguém está preocupado com isso? Com a salvação da sua alma? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 44, diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Nos tempos atuais, todos aqueles que alegam ser cristãos e crêem na mesma palavra de Elohim, não vivem juntos e muito menos convivem, nada tendo em comum, cada qual com seu corpo do Messias personalizado, cada qual com seu Yeshua, com seu Cristo, conforme seus próprios entendimentos ou interesses. A palavra de Deus é a isca do desvio, blasfemam do Pai e do Filho de modo disfarçado ou claramente, e uma multidão continua seguindo espiritualmente, dominada ou cega, consciente ou na ignorância. A maioria não questionava os inúmeros pacotes prontos doutrinários tradicionais, mas agora há um despertamento em busca da verdade. Aquilo que chamam de novidades, movimentos, visões, estratégias e etc. são os já profetizados pela palavra de Elohim, os ventos de doutrinas levantados de tempo em tempos, capazes de encher um estádio de milhares de seduzidos por causa da coceira nos ouvidos. Entretanto, dessa multidão não se enche uma casa simples para a salvação eterna pela verdade, pureza, santidade do verdadeiro Evangelho do Messias. Dito tudo isso, sinta-se agora à vontade para responder a qualquer das perguntas, ou mesmo todas elas, nos comentários aqui embaixo, se possível, com referências e explicações bíblicas. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e espero ver você no próximo vídeo. Paz e bênção seja sobre a sua vida, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.